ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Hologramas, de Eliane Bonadil e Gil Guimarães. Ai, ai, digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, ai. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu falei seja bem-vindo, toda vez eu faço essa merda. Eu acho que você tinha que deixar essa parte pra mostrar a humanidade por trás desse programa. Ou eu tiro bem-vindos da abertura, enfim. Bem-vindos, eu sou o Estranho, estou aqui com... O Judeu Ateu, como sempre, meu amigo. Como sempre, todos os meses aqui reunidos pra falar sobre quadrinhos nacionais. Sim. Constantemente falando sobre quadrinhos nacionais. Dessa vez não é diferente. Vamos falar do quadrinho Hologramas, que a gente anunciou no mês passado. E é um quadrinho que tem disponível para você ler de graça online. Que maravilha. Exatamente, como parte de uma iniciativa que os autores tiveram, vários autores nacionais de quadrinhos tiveram, de disponibilizar o quadrinho para esse período em que estamos passando no momento da gravação desse podcast de isolamento social. Então todo mundo dentro de suas casas lendo gibis nacionais, como é esse caso aqui de Hologramas. Perfeito. Então a gente pegou 2 quadrinhos de lá, essa semana tem o Hologramas e durante essa semana, se tudo der certo, sai também o Entre Espaço. Exatamente. Então, pra quem nunca ouviu esse podcast, normalmente a gente faz uma parte sem spoiler e uma parte com spoiler, que é justamente pra você conhecer o quadrinho, e depois é pra quem leu o quadrinho. Nesse caso, como é uma obra menor, provavelmente a parte com spoiler vai ser menor. A gente vai tentar falar dela. Ou ao contrário, não sei. Vamos discutir, vamos ver como vai ser a sensação. Mas de qualquer forma está aí disponível para você ler e participar dessa conversa conosco. Exato. Beleza, Judeu. Só ouvindo. Essa é a sua única parte na conversa. Você ou deixar um comentário. Também, ok, beleza. Judeu, como toda vez as pessoas esperam por esse momento nesse podcast. Louco. Sobre o que é Hologramas. Como sempre que a gente conversa sobre uma obra, estamos vendo um ciclo sem fim aqui, cara. Esse programa é tudo igual, não tem nada muda. Como sempre, uma obra curta é difícil de dar uma sinopse muito completa, mas Hologramas, a gente acompanha esse homem, o Breno, e ele tem uma vida sem nada demais acontecendo, tem família, filhos, trabalho, ele gosta dessa vida dele, mas tem algo muito esquisito acontecendo. Primeiro, ele tem um pesadelo recorrente, mas ele tá sentindo que ele tá ficando quase louco. Ele olha pro rosto das pessoas e o rosto das pessoas estão mudando o tempo todo. Ele vê porta onde não tinha mais porta. Várias coisas bem bizarras estão acontecendo no dia a dia dele, e o descobrimento do que é isso acaba sendo o principal ponto da história, né? Exatamente. O que acontece mais ou menos ali na metade e aí leva até o final do quadrinho sobre o que é. Que é meio que um spoiler ou não, porque a capa entrega um pouquinho. Bom, puta que pariu, tem isso, né? Alienígenas, ok, beleza, tem alienígenas nessa história. Cara, que eu tinha esquecido disso, tava tentando aqui evitar o spoiler dos alienígenas, mas não é. O que significa esse alienígena aí vai ficar pra você ler e entender. Mas existe esse conceito aí. Caraca, bom, também é uma crítica, não sei se foi uma boa ideia colocar alienígenas na capa nesse caso, então... É discutível, porque assim, eu acho que Hologramas ele tem uma ideia. Tem uma ideia. Tipo, alguém nasceu, alguém um dia falou assim, pô, e se eu fizesse isso aqui? Então, meio que a história foi feita pra concluir nessa mesma ideia. Então, tipo, teve essa ideia e eu quero concluir até chegar nessa ideia. E eu acho que talvez entregar a existência de alienígenas na capa não comprometa a ideia. Eu concordo. Mesmo assim, teria sido um twistzinho legal de ter. Mas eu acho que fortaleceria a ideia. Ia deixar mais interessante. Porque, bom, depois a gente chega nessa parte específica do roteiro. Antes, sobre a arte, no geral eu acho ela competente. Sim. Uma crítica em específico que eu pensei é que eu achei que as expressões dos personagens, principalmente do Breno, que é essencialmente o único personagem que a gente acompanha, é meio carente em vários momentos. Consigo pensar pelo menos em alguns trechos específicos que ele tá com uma cara de grito, ou espanto, ou raiva. E tipo, não me transmite nem um pouco, eu pensei. Eu achei que poderia ter sido feito um pouquinho melhor, umas expressões mais... Porque o que ele tá passando é bem traumático, sabe? E aí tem uma expressão de surpresa ali que é meio que... É quase um leve desconforto só, eu não sei dizer. Eu achei que o trabalho aí poderia ter sido feito melhor.
A arte nesse... Eu não manjo nada de processo de desenho. Eu também não. A arte parece como se fosse, sei lá, um guache, mas não deve ser guache isso, né? Obviamente. Mas, tipo, ele é meio como se fosse pintado, né? E assim, a arte separadamente, cada quadro separadamente, são artes muito bonitas. São bem desenhadas, são bem feitas. Eu acho que talvez fica devendo um pouco na dinâmica, justamente. Eu acho que isso inclui as expressões, inclui algumas movimentações, tem alguns trechos que deveriam ter alguma dinâmica ali de movimentação que eu acho que fica um pouco travado. E às vezes até de quadrinização, tem uns saltos ali que eu fico meio... Pô, falta uma transição um pouquinho mais suave aqui entre esses quadros. Ou segurar um pouquinho mais nessa cena pra passar uma sensação mais completa. Tem uns momentos bons, não é sempre que tá assim. Sim. Momento de ação ali que eu achei, isso aqui foi divertido. Mas no geral eu tento concordar com você. Eu não sei se foi esse objetivo ou não. Sei lá, talvez seja até ofensivo. Se não foi esse objetivo. Mas parece que queria se evocar meio que um sentimento de pôster de filme de alienígena, tipo, dos anos, sei lá, 30, sabe? Um cara gritando assim no pôster e tal. Em alguns momentos eu senti que tinha um pouquinho dessa influência. Consigo pensar que aquela arte mais antiga, né? De, sei lá, anúncios, propagandas muito antigas. Exato. E são artes meio... Tipo, tome Coca-Cola, cura enxaqueca, sabe? Exato. Realmente, lembra um pouco. Se fosse esse objetivo, eu estaria disposto a perdoar um pouquinho mais as coisas. Mas mesmo assim, eu senti que a história tinha uma ideia tão específica que eu achava que as engrenagens tinham que estar um pouquinho mais bem colocadas para ter todo o efeito que queria. Um outro ponto que eu acho que dá pra gente comentar um pouco sobre eu acho que é sobre os diálogos. Você sentiu tem alguma opinião sobre a fala dos personagens nesse quadrinho? Pensando que o quadrinho tem 2 atos, o primeiro ato não tenho problema nenhum com ele. É até bom, inclusive. Até pelo minimalismo do negócio, sabe? Tipo, é sempre muito bem... É uma vida pacata quase mesmo. O segundo ato, eu imagino que você tem a mesma opinião que eu te conheço, de que tava um pouquinho expositivo demais em alguns momentos. Um pouquinho expositivo demais e longo na exposição. Eu acho que explicitar algumas coisas faz sentido pra conclusão da história. Pro roteiro. E até pro roteiro fazia sentido. Mas algumas coisas que foram explicadas, sei lá, fazia sentido, sei lá, talvez fazia sentido explicar pro protagonista da história, mas tá me explicando uns conceitos de ficção científica que qualquer Zé da esquina conhece, sabe? Eu acho que o que eu senti é que faltou confiar um pouquinho mais no hologramas, confiar um pouquinho mais no leitor, de que a gente ia conseguir entender o que estava sendo dito contextualmente, sabe? Então, tipo, não precisava talvez entrar em muitos detalhes. Tinha alguns detalhes que foi falando que eu falei, não, beleza, isso aí eu entendi, já estava meio claro pelo contexto. Aí eu fiquei realmente um pouco incomodado. Lá pro meio dessa exposição, eu comecei a ficar incomodado durante a leitura, falando, nossa, acho que tá muito exposto. Eu só aceito essa exposição se... E aí foi isso que aconteceu. Foi esse se cumpriu. Beleza. Então eu fiquei meio ok. Aí eu não sei como eu me sinto em relação a isso. Porque existe um motivo pra exposição, mas ainda assim é muita, eu acho. Eu entendo o raciocínio pelo qual você tá indo, mas mesmo assim eu não achei que justificou bastante, não. Não, eu não acho que justificou. Mas ainda soa muito. Mas dá uma aliviada. Não, talvez. Vamos conversar um pouquinho amplamente disso, então, porque você falou justamente que hologramas têm uma ideia, né? Eu enxergo a obra sendo construída que nem você. Essa é uma ideia, o meu quadrinho vai terminar assim, essa é a minha ideia, e aí o quadrinho inteiro foi feito chegando ali, né? E primeiro que eu não acho uma ideia tão magnífica assim. Não é a coisa mais original do mundo. Não, talvez não nesse contexto aqui, mas no tipo de contexto colocado tá um pouquinho diferente, mas ainda assim já vimos essa história de algumas formas antes. Várias, inclusive. E aí é isso pra mim, sabe? Talvez não é só muito original, e eu não achei
nenhuma grande mensagem foi gerada disso, no final das contas. Não, Nada que foi dito como mensagem do quadrinho, no final das contas, me surpreendeu como algo muito profundo ou tocante, sabe? Eu acho que Hologramas ele não tenta falar sobre alguma coisa, e eu acho que talvez seja um desperdício, porque é uma ideia que dá pra tentar explorar, né? Tipo, ideia com alienígenas, ali a gente já fala com spoiler pra quem leu, mas, tipo, colocar esse contexto e colocar alienígenas numa história meio de pessoa se sentindo deslocada da realidade dela. Eu acho que tem espaço pra se trabalhar em cima disso. A ideia final, né, o twist final que tenta trazer, eu acho que daria para aprofundar em alguma discussão sobre compreensão de realidade, sobre se encaixar no mundo, sobre encontrar sua verdade, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que havia espaço. Não optou por fazer, o que ninguém é obrigado, mas eu acho que ele perde um pouco de poder e de tocar a gente, né? De ser mais... E de ser algo um pouquinho mais excepcional, porque uma vez que eu acho que a ideia não é nada original, eu tô disposto a completamente ignorar isso se a mensagem e o sentimento trazido pela história for concreto e, sabe, palatável mesmo. Mas aqui, como pra mim, no final das contas, acabou ficando um pouquinho mais só na ideia mesmo, acabou me desinteressando. Eu não sei, eu quero dar mérito à roteirista, porque às vezes eu penso que a pessoa queria fazer algo um pouquinho mais na nuance mesmo, sabe? Pra eu meio que arrancar as mensagens justamente da ideia que teve. Mas se foi esse o objetivo, só não foi o bastante pra mim. Eu senti que foi menos... Foi meio que o objetivo de fazer um além da imaginação, sabe? Ou alguma coisa desse tipo. Que é meio que o absurdo, o maluco, o diferente, o inexplicável pelo absurdo, pelo diferente, pelo inexplicável, sabe? O que busca, o que o roteiro busca trazer é esse sentimento de que a gente tá num além da imaginação, e é isso. Não exige muita reflexão. Eu acho que é uma pena, porque poderia ter uma reflexão. Mas, enfim, essa é a forma como a gente gosta de ler, né? A gente gosta de ler os quadrinhos com o que a mais, né? Com um sentimento ali a mais do que uma boa história. Porque pode ter uma boa história sem nada disso, mas se tem algo a mais disso, é o que ativa aquela chama dentro de nós. E Holograma, sei lá, no final das contas, sei lá, até pelo tamanho dele, ele não é medíocre, sabe? Ele é relativamente interessante. Eu terminei ele com aquele... sabe? Foi aquele... ok. Beleza. Sim. Competente, né? Entrega ali, termina e faz ok, beleza. Entregou aquela história. Legalzinho. É o melhor elogio que eu consigo dar pra ele, mas é realmente nada que me explodiu a cabeça nem nada. Beleza, agora a gente vai falar rapidinho sobre o trecho com spoiler, né? A gente que fala sobre essa ideia que a gente citou tanto nesse podcast. Se você não leu, sugiro que vá ler, porque tem disponível, não tem nem desculpa. Vai ler, são 50 páginas, lê rapidinho e volta aqui pra ouvir a parte com spoiler. Maravilha. Beleza, Judeu. Simulações, Simulações, né? O nome dá hologramas, né? Já dava uma pista e tem... Quando o cara começa a se sentir meio deslocado, fala, ok, beleza, né? Alguém está projetando na vida dele. E aí quando aparece o alienígena e fala, a gente está projetando na sua vida, ele começa a explicar com detalhes. Aí eu fiquei, não, cara, tá muito ruim. Tá muito exposto isso aqui. Você viu, Leandro, de que era uma simulação dentro de uma simulação? Então, aí na hora que ele começou a explicar isso... E explicar com detalhes, eu juro que eu pensei assim, cara, só vai fazer sentido se for uma simulação dentro de uma simulação. E aí no final foi isso. Então por isso que eu acho que até nem foi tão original, porque eu consegui chegar nessa conclusão enquanto eu tava caminhando pra isso. Cara, talvez a exposição tenha jogado contra. Diga aí. Não, sei lá, o twist de uma simulação dentro de uma simulação, eu acho que é provavelmente o twist mais batido da última década, provavelmente, sabe? A primeira coisa que eu pensei é... Bom, não é... spoiler. Não é spoiler, não, mas é que não tem o melhor crédito
cultural hoje em dia. Mas é Rick and Morty, ele tem um episódio que é absurdo do quão é. É uma paródia sobre esse twist. É tipo 50 simulações dentro de umas simulações. É um episódio inteiro que é uma paródia sobre esse twist. Mas até algo com mais abrangência cultural que pensei aqui, lembrei também, é o Inception, né? Que basicamente é uma simulação de uma simulação dentro de uma simulação. Então já foi na terceira camada já. Então ficar na segunda parece quase tímido hoje em dia. Sim. Assim, é interessante porque, tipo, esse contexto de que você foi sequestrado para fazer uma simulação, só que a sua simulação não estava funcionando, então eu tive que fazer uma simulação de você saindo da simulação para você acreditar na simulação, sabe? Tipo, tem umas camadas aí que tá brincando e eu acho que é legal essa brincadeira. Traz alguma coisa. A ideia dos... eu sou um alienígena rebelde, eu tô tentando te ajudar. Isso eu gostei, sabe? Meio que quase me convenceu em algum momento ali. Mas, no geral, acaba ficando só um okzinho pra mim, porque realmente não trouxe nada mais pra ideia, eu achei, além dessas coisas bem pontuais. Então eu acho que foi bem exatamente isso, assim. Teve uma ideia, trabalhou essa ideia, mas faltou dar um sabor pra essa ideia, sabe? Dar um tempero pra essa ideia, né? Um conteúdo mais humano, talvez, de alguma forma. Talvez explorar melhor o Breno, não sei. Deixa eu fazer uma pergunta meta, então, aqui pra você de análise. Você acha que a gente tá cobrando demais de uma obra que tem 50 páginas? Eu não acho que a gente está cobrando demais. Que é o que a gente tá dizendo de que você pode fazer. A gente já fez aqui outros quadrinhos ao quadrado, até outros podcasts nossos sobre outras obras, que a gente concluiu que aquela história é história pela história. Então, fiz a história, é uma história interessante, ela conclui ali, não me traz nenhuma mensagem, não me traz nenhuma reflexão pra vida, e tudo bem. Mas normalmente essas outras histórias que são histórias pela história, né, elas são muito galgadas nessas mudanças e nessas viradas, e na narrativa um pouco mais longa, um pouco mais... De te engajar na leitura, mesmo que você não brinque com seus sentimentos ou traga uma mensagem, ainda te engaja na leitura. Aqui, por ser mais curto, eu acho que ter apostado em algum pouquinho mais de engajamento, de mensagem ou de sentimento, teria feito a obra subir mais, sabe? Entendo. Se eu responder a minha própria pergunta, é que, tipo, sei lá, eu li, a gente já fez resenha de vários quadrinhos bem curtos aqui, e alguns a gente saiu deles babando ovo pra obra, sabe? Porque era boa demais. Eu acho que mesmo num espaço bem curto, que tem virado a tradição nacional por causa de eventos e esse tipo de coisa, dá pra fazer coisa muito excepcional e que vai muito além. Não, se parece um pouquinho mais rígido, é porque eu li uma obra, eu achei ela ok, mas eu achei que dava pra fazer mais, justamente, que a gente já comentou 1000 vezes, em questão de mensagem, porque por mais que já tenha sido trabalhado muito a ideia de simulação dentro de simulação, tem muito esse twist porque ele evoca muita coisa, sabe? Ele brinca com o que a gente acredita da nossa realidade, né? Como a gente vê o mundo. Ainda mais hoje em dia, com a tecnologia sendo o monstro contemporâneo, né? Tanto a inteligência artificial e a própria simulação, né? Não é a simulação que a gente pensa hoje em dia, não é a simulação de Inception, que é um sonho, é a simulação tecnológica, né? Não é mais fantasia. Então, eu acho que tinha caminhos mais interessantes para abordar isso, sim. Se o objetivo foi fazer um grande episódio de Além da Imaginação que dá aquele final que faz e encerra, beleza, cumpriu. E é um mérito de hologramas isso. Mas eu queria... Eu acho que há potencial para mais, e aí me deixa curioso para ver próximas obras das duas autoras. Eu também. O que elas podem trazer com outra ideia interessante, outro desenvolvimento interessante, e quem sabe todas essas críticas que a gente deu aqui sejam justamente coisas que com a experiência sejam superadas ou melhoradas. Eu ia falar improvadas, que improved, essa palavra não existe. Não manda o seu neologismo aí, não tem problema não. Beleza, cara, eu falei que eu tinha tudo que eu tinha pra falar de hologramas. Você recomenda pra alguém? Não? Você recomendaria? Lê hologramas aí, vai. Sim, eu acho que é interessante, é um quadrinho nacional diferente. Eu acho que tem muita gente que não tem muita bagagem de quadrinho nacional, e aí tendo
disponíveis bastante naquele site que a gente comentou. A pessoa talvez não vá saber por onde começar, ou vai ver algum quadrinho ou outro ali que tem uma capa que não chama tão atenção, e aí vai despertar aquele preconceitozinho de quadrinho nacional. Eu acho que o Hologramas ele pode ser um exemplo de que, não precisa ter preconceito, tem uma história interessante, uma história legal, uma ideia interessante, uma arte diferente, um tipo de história que todo mundo sempre ficou, brasileiro só pra fazer história de Saci Pererê, sabe? Não tem nada a ver disso. Então, interessante, história interessante que pode ser uma porta de entrada pra algumas pessoas, assim. Recomendaria também no final das contas. É curtinho, eu falaria, dá uma lida aí, vinga. Comenta aí o que você achou no final das contas, eu daria saber a opinião de mais gente sobre. Show de bola, Judeu. Então vamos encerrando aqui o podcast sobre hologramas. O próximo podcast a gente já falou que vai ser nessa mesma semana em que saiu este episódio do Hologramas, que vai ser sobre o quadrinho chamado Entre Espaço. De Daniel Souza. Então, se você está ouvindo esse podcast agora e não leu ainda, corre para ler, porque daqui a pouco sai esse podcast. Daqui a poucos dias. Nunca tem uma data exata. Fique atento. E por hora, até o programa que vem, Judeu. Até o programa que vem, cara.